Daqui a pouco eles vão passear em Capitólio. Eles já saem daqui e vão para onde a gente vai passear. Povo abençoado. Glória a Deus. Louva a Deus pela vida de vocês. 1 Reis, capítulo de número 19. Versículo de número 19. Então Elias saiu de lá. De lá da onde? De lá da caverna. E se encontrou com Eliseu, o filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois, e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. E disse: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse: e então eu voltarei e irei contigo. E Elias respondeu: vai e volte. Lembre-se do que fiz a você. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. 2 Reis, capítulo de número 2. Quando o Senhor estava para levar Elias aos céus no redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal, e no caminho disse-lhe Elias: fica aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que eu não te deixarei só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram: você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu: sim, eu sei, mas não falem sobre isso. Então Elias lhe disse: fique aqui. E Elias disse: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E Eliseu respondeu: juro pelo nome do Senhor e da tua vida que eu não te deixarei. E desceram a Jericó. Depois, versículo 6, em seguida Elias lhe disse: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao rio Jordão. E ele respondeu: juro pelo nome do Senhor, tua vida não te deixarei. E então partiram juntos. Essa passagem ela é muito interessante, porque ela fala do chamado, daquilo que nós vimos acontecer aqui hoje. O chamado de um homem de Deus. Elias era um profeta, e um dos maiores profetas que já existiu em Israel, tão mencionado, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, e até no Apocalipse, ele é mencionado. Mas Elias chegou num momento da sua vida que ele entendeu que precisava ungir alguém. Deus deu essa palavra para ele. E ele saiu em direção à ordem de Deus. E quando ele passava por um campo, uma lavoura, ali estava Eliseu, arando as terras com os bois. E Elias tira a capa e joga a capa sobre Eliseu. E quando ele faz isso, Eliseu diz a Elias: deixa eu ir na casa dos meus pais e me despedir dos meus pais. E Elias disse: vai e volta, porque você sabe o que eu fiz com você. Mas Elias não falou nada, só jogou a capa. E ele foi, voltou, e ao voltar ele mata os bois. E ele queima o arado, e provavelmente ali ele faz um churrasco, e ele serve aos homens que estavam ali. Porque ministério começa assim. Ele mata os bois e serve as pessoas. Ministério começa servindo pessoas. Deus tem um chamado para mim, deixa eu estudar teologia. Não faça isso, você vai matar o seu chamado. Deus tem um chamado para mim, começa a servir as pessoas, depois você faz teologia. Entende? Primeiro você serve, depois você faz. Porque quando a gente entende o chamado de Deus, a gente entende que o nosso maior chamado é servir.
servir as pessoas. Todo grande ministério começa servindo. Quando você, não, eu já quero ser profeta agora. Se ele já unge Eliseu ali como profeta, sem que primeiro ele servisse as pessoas, não que eu seja contra o curso de teologia, pelo contrário, eu sou extremamente a favor. Você precisa se capacitar para não falar besteira e bobagem depois. O próprio Eliseu depois tem uma escola de discípulos, onde ele treina pessoas. Nós vamos ver isso em 2 Reis. Mas o que eu quero dizer é que você começa de baixo para cima. Porque se você começar de cima para baixo, você começa dando carteirada. Uma coisa é ter cargo, outra coisa é ter liderança. Existe muita gente que tem cargo e não é líder. E existe muita gente que é líder e não tem cargo. Então Elias unge Eliseu, não, ele lança a capa sobre Eliseu, ele não dá a unção sobre Eliseu naquele momento. Eliseu primeiro ele serve as pessoas que estão ali, e depois ele começa a servir Elias, porque ele caminha com Elias, ele se torna o discípulo de Elias. E o texto diz que naquele momento então, ele queima os seus aparelhos, ele queima os seus arados, ele acaba com tudo. Por que que ele faz isso? Porque a partir do momento que você diz sim para Jesus, o próprio Jesus disse, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o meu reino. Então Eliseu já queima os arados para não ter que olhar para trás. Se der alguma coisa errada, eu volto a ser arador de terras. Não tem volta, não tem retorno, não tem desconsagração. Ao contrário de Eliseu, lembra quando Jesus disse para Pedro, a partir de hoje, será pescador de almas. Pedro então passa a seguir a Jesus, mas ele não queima os barcos. E quando Pedro nega Jesus, o que Pedro volta a fazer? Você se lembra? A pescar. Por quê? Porque ele não queimou o barco. Eliseu queimou o arado. Porque essa é uma tendência nossa. Uma tendência do ser humano de ter planos, de ter projetos e de ir adiante. Mas quando acontece alguma coisa no meio do caminho, um obstáculo, algo que te aborrece, não saiu como você queria, uma frustração, uma grande decepção, qual que é a tendência nossa? É voltar atrás. Foi o que aconteceu com o povo hebreu, quando eles saíram do Egito. No meio do caminho eles começaram a ter saudades das cebolas, eles acharam um deserto um lugar muito difícil e hostil, e de fato o é. Mas ao pensar, não, então vamos acertar a nossa vida para que a gente chegue em Canaã rápido. Não. Qual que é a ideia deles? Vamos voltar para trás. Vamos voltar para o Egito. Estamos com saudades das cebolas, dos alhos do Egito. Se você tem um plano B na sua vida, a minha oração é que o seu plano B não seja voltar atrás, mas ir adiante. Talvez as coisas não deu certo para cá, mas um pouquinho mais para a direita vai dar certo. E foi justamente essa atitude de Eliseu, de colocar fogo em algo que representava o passado. E essa é uma atitude que eu e você temos que fazer o tempo todo. Queimar o passado. E quando eu falo passado, eu não estou falando de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, não, pode ser de 20, de 10, de 15, de um mês. Mas para mim, o ontem já faz parte do meu passado. E o que passou, passou. Ponto final. Cabeça para frente. Ergue a cabeça e segue em frente. Como disse Paulo aos Filipenses, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O alvo que está proposto é o chamado, a soberana vocação, que cada um de nós tem. Nem todos seremos pastor de uma grande igreja, mas todos nós podemos ser pastor de uma célula. Você pode pastorear uma célula. Rafael, Larissa começaram pastoreando células, liderando células.
Pastor, mas nem para pastor de célula eu acho que eu fui chamado. Mas Deus te chamou para ser pastor da sua casa, para liderar a sua casa, para liderar os seus filhos. Todos nós fomos chamados à liderança. E quando Eliseu ele queima os carros no fogo, ele também está deixando uma mensagem para nós. E qual é a palavra que ele está deixando para nós? É que a vida ela é feita de ciclos. Eclesiastes diz que há uma ocasião para cada propósito. E ali encerrou o tempo dele de arar terras. Acabou. Existem coisas na nossa vida que acabam. Talvez não da maneira que gostaríamos que acabasse, mas acabam. Eu e você precisamos entender que ciclos são abertos, ciclos são fechados. Existem ciclos que precisam ser fechados para que novos ciclos se abram. Muito se fala de Êxodo quando o povo foi atravessar o Mar Vermelho, e Êxodo capítulo 14 diz que Deus abriu o Mar Vermelho quando Moisés orou. E muito se prega sobre isso, mas pouco se prega sobre Êxodo capítulo 14, versículo 21, quando Moisés novamente estende a mão para o mar, agora para fechá-lo. É o que o texto diz. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar afastou-se com um forte vento oriental, soprou e transformou o mar em terra seca, e as águas se dividiram. E logo depois, Moisés ele ora novamente, e o mar agora ele se fecha. O mar não ficou aberto, não está aberto até hoje, se fechou. Então aprenda uma coisa, tão importante quanto aprender a abrir ciclos, é importante saber fechar ciclos. Tão importante como Deus abre uma porta para mim, é Deus feche essa porta. Tão importante como saber abrir portas, é importante saber fechar portas, porque eu conheço muitas pessoas que são muito hábeis, inteligentes, capazes, expert, têm muita expertise para abrir portas, mas eles não sabem fechar. Tem muita gente que sabe entrar, mas não sabe sair. Sabe entrar, mas não sabe sair. Sabe abrir porta, mas não sabe fechar porta. Todo lugar que sai deixa uma inimizade, uma briga, uma confusão, alguma coisa acontecendo. Nós precisamos saber abrir portas, mas também precisamos saber fechar portas. E Eliseu, ele nos ensina que agora que existe um ciclo, e o ciclo precisa ser fechado. Elias não fala nada para Eliseu. Elias só diz, lança a capa e fala, você sabe o que eu fiz com você? Provavelmente Eliseu estava orando por algo naquele sentido. E muitas vezes nós não tomamos decisões porque nós queremos um plano detalhado. Porque muitas vezes somos perfeccionistas, queremos saber o início, o meio e o fim. Uma das coisas que eu mais amo no Legendário é que você não sabe início, meio e fim. Mas você só sabe que você chega na presença de Deus e recebe aquilo que Ele tem para você. E existem pessoas que têm medo. Não, eu não vou porque eu preciso conhecer todo o projeto de Deus para a minha vida. Eu preciso, não, Deus está falando, vá. Queime seus bois, queime seus arados, vá. No meio do caminho eu te ensino o que vai acontecer. Porque é assim que Deus age. O ponto importante aqui é que ninguém sabe com detalhes aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Você acha que quando eu disse sim, eu não estou falando de ministério pastoral, não. Eu estou falando de sim, Jesus, eu te recebo como meu único Senhor. Você acha que naquele dia passava pela minha cabeça estar aqui hoje falando para uma multidão? Não passava. Eu simplesmente me entreguei, eu me lancei nos braços do Senhor. Eu recebi Jesus como meu Senhor e agora o resto é com Ele. As coisas aconteceram e ainda existem muitas coisas que vão acontecer. Irmãos, nós estamos na eminência. Nós estamos a menos de 30 dias para uma virada de ano. Você já se deu conta disso? Você já se deu conta que daqui a 30 dias você já não está mais em 2024, você está em 2025? E esse é um problema, porque muita gente, por não colocar fogo no passado,
O ano vindouro nada mais é do que uma extensão do ano que passou. 2025 será um ano poderoso, será um ano visionário, será um ano de bênção, será um ano daquilo. Mas se você não colocar fogo no passado e mudar de vida, nada vai mudar. 2025 será apenas uma extensão de 2024. E se você não mudou nada de 23 para 24, a sua vida em 24 nada mais tem sido do que uma extensão de 2023. E é hora de você botar um ponto final nisso. É hora de você olhar para dentro de você. Eu estava brincando aqui agora há pouco, né, com o pastor Manuel, com o pessoal da terceira idade, foi lá em Tiradentes, passeio bacana. A gente estava vendo ali o pessoal da terceira idade. Mas esse pessoal da terceira idade, um dia foi Rafael e foi Larissa. Foi Felipe. Foram meninos. O tempo passou para eles e está passando para cada um de nós. E a pior coisa é chegar num ponto da vida e olhar para trás e falar assim: o que eu fiz com a minha vida? Como eu desperdicei a minha vida? Eu estou na casa dos 55 anos. Aos 20 para o 21 eu tomei uma decisão na minha vida. Isso já faz aproximadamente 34 anos. E se eu tivesse hoje a mesma oportunidade de tomar a mesma decisão, eu a tomaria novamente, porque eu não me arrependo uma vírgula da minha vida. Me arrependo de erros, de falhas, de palavras não muito bem colocadas, de atitudes infantis, no decorrer do meu crescimento, do meu amadurecimento. Mas da minha vida com Deus, eu não tenho do que me arrepender. E faria novamente. Eu não posso transformar o meu futuro numa extensão do passado. Líderes, eles vivem no futuro. Líderes têm a cabeça no futuro. Gente que não rompe, não prospera, é gente presa ao passado. É gente que não queima os arados. O que seria o arado na sua vida? Aquilo que te prende ao passado. E aqui eu não estou falando agora de ministério pastoral. Eu estou falando do que prende você ao passado. Decisões que você precisa tomar, internas. De perdoar, de liberar perdão, de se perdoar, de mudar de comportamento, de mudar de atitudes. Eliseu toma essa decisão. Ele vai. Mesmo sem saber de nada, ele vai. Mesmo porque a Bíblia diz em Abacuque 2,4, Gálatas 3,11, Hebreus 10,38, o justo viverá da fé. E é por fé que a gente se lança no reino de Deus. Eu jamais vou me esquecer da experiência que eu tive com o Senhor em agosto de 2019. Quando nós estávamos lá no sítio da igreja, e nós orávamos. E eu disse: vamos orar pelo futuro. Vamos fazer um exercício bíblico aqui. Romanos diz: chamar à existência aquilo que não existe, como se já existisse. E nós começamos a chamar à existência aquilo que não existia, como se já existíssemos. E quando começamos a fazer isso, me deu um branco na minha mente. Eu esqueci de tudo, completamente tudo. Foi tipo uma, como é que eles falam quando a pessoa, amnésia. E aí eu tentava me lembrar da igreja, eu não conseguia. Imagina, eu não conseguindo lembrar do lugar que eu estou toda semana. Eu não conseguia me lembrar do púlpito da igreja, não conseguia me lembrar da igreja. E foi me dando um desespero. E eu saí ali, nós estávamos lá no auditório, eu saí do auditório, pedi licença e fui lá para o jardim de oração, que é a parte de cima do sítio. Me assentei num toco daqueles, falei: Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não consigo ver nada para frente. Tudo bem que o Senhor não queira me mostrar nada, mas agora eu não consigo lembrar nem do último domingo, como é a igreja. Gente, você tem noção do que é isso? Você esquecer o lugar onde você trabalha, o lugar onde você está, até a igreja, sua casa. Eu esqueci tudo. Eu falei: eu estou doente, aconteceu alguma coisa comigo. Eu fiquei desesperado. E aí eu voltei para lá, falei: irmãos, eu não estou bem não, vocês continuam aí. Deu um tempo. Aí aos poucos o Espírito Santo foi me mostrando.
porque eu já estava assim, meu coração palpitando forte, suando frio. E aí eu me lembro do púlpito da igreja, eu me lembro do altar da igreja, mas a igreja estava vazia, e eu falando para ninguém, eu pregando para ninguém. E aí ficou pior, porque eu falei: Deus, o que vai acontecer? Vai acontecer uma divisão, a igreja vai embora, eu vou cometer um pecado e todo mundo vai embora, eu vou ficar sozinho. Foi nesse momento que o Espírito Santo disse: filho, quantos quilômetros tem de Formiga a Arcos? Eu disse: não sei, 20, 25, não sei, acho que 25. E o Senhor falou comigo: se você sair à noite de Formiga para Arcos, o seu farol é capaz de clarear da cidade de Formiga até a cidade de Arcos? Eu disse: não, o farol do meu carro clareia uns 100 metros, sei lá. O Senhor disse: mas se você sair à noite com o carro com o farol ligado, quando você chegar em Arcos, toda a estrada foi clareada pelo farol? Eu disse: sim, toda a estrada será clareada pelo farol. Ainda que o meu farol não clareie 25 quilômetros, mas ele clareia 100 metros, eu chego lá. O Senhor disse: é assim que eu faço, filho. Começa a andar, que eu começo a clarear o seu caminho. Comece a andar, que eu começo a colocar a luz no teu caminho. Dá um passo, eu coloco luz. Dá outro passo, eu coloco luz. Eu vou clareando o seu caminho na medida que você vai andando. É assim que nós nos movemos. Foi assim que Eliseu se moveu. Isso foi em agosto, setembro de 2019. Mal sabia eu que em março e abril aquilo que eu vi estaria se cumprindo. Eu sozinho, pregando no púlpito dessa igreja, com uma câmera apontada para mim. Era a pandemia. Nós não sabemos o que Deus tem. Nós não temos clareza. Deus não mostra processo, Deus mostra propósito. O processo a gente descobre no andar, no caminhar. O propósito você sabe, ele está lá. Mas o processo não. O propósito ele é para José: você será governador, seus irmãos se dobrarão diante de você. Esse é o propósito. Agora, Deus não mostrou para ele que ele seria odiado pelos irmãos, lançado numa cova, vendido como escravo, caluniado pela mulher de Potifar, mofado dentro de uma cadeia. Deus não mostrou nada disso, só mostrou o propósito. Olha para a sua vida, aonde você já chegou. Se Deus tivesse te mostrado o caminho que você percorreu ao longo desses anos, para chegar onde você está hoje, será que você teria animado lá atrás? Quantos problemas você já teve? Quantas situações você passou? É por isso que Deus nos oculta de saber o futuro. É justamente para que eu e você não desistamos. Ele fez isso com Gideão. Gideão, você vai lutar contra os midianitas. Custou a convencer. Depois que Gideão discute com o anjo: quem sou eu? Quem sou eu? Minha família é a menor, é a mais pobre e tal. Depois que ele convence Gideão: então tudo bem. Aí o Senhor fala com ele: vai nessa tua força, varão valoroso. E Gideão: então vou mesmo. Quem vai comigo? Espada pelo Senhor, espada por Gideão. 32 mil homens aparecem. Deus é comigo. O Senhor fala: tem muita gente contigo, leve-os ao rio. Aliás, diga quem é tímido, medroso, covarde, que volte atrás. 32 mil homens, 22 mil voltaram atrás, ficaram só 10 mil. Ele falou: Deus, o Senhor não me falou isso lá no início, mas 10 mil ainda dá. Deus disse: ainda há muita gente contigo, leva ao rio. Aquele que beber água como lambe o cão lambe a água, você o coloca à parte. E ele assim o fez. De 10 mil caiu para 300. Ele falou: Deus, espera aí. Não, eu vou lutar contra os midianitas, mas era 32 mil, agora é 300. Deus não mostra processo, Deus mostra propósito. E agora Eliseu entra num processo com Elias. E eles estão em Gilgal. E eles vão para Betel. O Elias que disse para Eliseu: segue-me. E Eliseu seguiu, acabou com tudo. Esse Elias que lançou a capa sobre o Eliseu, e ao lançar a capa ele estava dizendo, sem palavras: segue-me. Esse mesmo Elias que disse: larga tudo e me segue, estou falando isso por metáforas. Agora ele diz: fique em Gilgal, que o Senhor me enviou para Betel.
Ele disse: não, vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. E eles vão para Betel. Chega em Betel, Elias diz: fica em Betel, que o Senhor me enviou para Jericó. Ele disse: não, eu não te deixarei. E ele disse agora: fica em Jericó, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Ele disse: vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Agora presta atenção. O mesmo Elias que chamou Eliseu para largar tudo e segui-lo, agora está mandando ele embora. Elias mandou Eliseu embora por 4 vezes. 4 vezes. Despediu ele 4 vezes. E ele permaneceu firme. É Deus falando comigo e com você, que na trajetória do processo, nós vamos ser convidados a desistir. Convidados a desistir. Mas aquele que tem convicção, aquele que tem certeza, aquele que não se move baseado em emoções e sentimentos, mas ele se move baseado em princípios e valores. Esse tipo de gente é gente que faz casa na rocha e não na areia, não se abala por qualquer coisa. Todos nós, todos, sem exceção, todos, em algum momento da vida, seremos convidados a desistir. A vida nos convida a desistir. A vida nos dará motivo para desistir. Se Eliseu quisesse desistir, ele teria motivos. Ele simplesmente poderia ter dito: olha, eu desisti porque Elias me mandou embora. Que é um problema maior do que esse? Você ser mandado embora porque quem te chamou? Por quem te chamou? Alguém que te mandar embora, qualquer pessoa que te mandar embora, tudo bem. Agora, quem te chamou te mandar embora é muito chato. Mas ele não foi. Ele permaneceu fiel, ele permaneceu firme. E em cada cidade que ele chegava, tanto Gilgal, Betel, Jericó, Jordão, haviam discípulos, filhos de profetas. Os profetas vinham até Eliseu, Gilgal, Betel, Jericó, Jordão. Você sabe que o Senhor hoje levará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E Eliseu respondia: sim, eu sei, mas fiquem calados. Ele disse isso em Gilgal, ele disse isso em Betel, ele disse isso em Jericó, ele disse isso no Jordão. E o que isso nos ensina? É que ao longo da trajetória, homens profetizaram em Gilgal, a mesma coisa profetizaram em Betel, a mesma coisa profetizaram em Jericó. Aqueles homens falaram do que Deus ia fazer com o profeta Elias. Eles profetizaram o que aconteceria. Mas nenhum deles se moveu a seguir Elias, senão Eliseu. Todos eles tiveram a mesma oportunidade de Eliseu, de seguir Elias, mas não seguiram. Somente Eliseu. Nós estamos vivendo um tempo em que tem muita gente falando muita coisa. Muita gente falando o que vai acontecer. Muita gente pregando, muita gente ensinando. Mas poucos vivendo aquilo que se prega, que se fala. Eis que o Senhor levará o teu Senhor por sobre a tua cabeça. Eliseu falou: então agora é que eu colo em Elias mesmo. E eles, ao invés de colar para receber a unção dobrada, não, eles ficam tranquilos e confortáveis na sua Gilgal, na sua Betel, na sua Jericó. Por quê? Me faz lembrar Jesus, quando ele nasceu. Jerusalém é a terra sagrada, é a terra da Torá, é a terra da lei, é a terra de Deus. Deus elegeu Jerusalém. Mas quando o Messias foi nascer, Deus não falou com os sábios entendidos de Jerusalém, falou com magos do Oriente. E eles vieram, seguindo uma estrela. Você lembra disso? Só que num determinado momento a estrela desapareceu. E eles falaram: e agora? Perdemos o sinal. A conexão de Wi-Fi caiu.
meu 4G não funciona. Vamos para Jerusalém. Lá é a terra dos sábios. Lá é a terra dos saduceus, dos fariseus. Lá é a terra dos entendidos da lei. Vamos procurar os entendidos. E ao chegar lá, falou: olha, nós estávamos seguindo uma estrela. Essa estrela nos levaria ao Messias. Você tem alguma notícia? Sim. Em Miqueias, capítulo 5, vai dizer assim: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre os líderes de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. O Messias nascerá em Belém. Os magos viraram para os entendidos daquela época, para os escribas, e disseram: muito obrigado pela informação, e seguiram o caminho em direção a Belém. E a pergunta que eu faço é: os escribas foram para Belém? Sim ou não? Eles apenas ensinaram o caminho, mas não foram. Tem muita gente ensinando o caminho, mas não vai. Tem muita gente te ensinando como chegar no topo, mas nunca eles mesmos chegaram no topo. Nós estamos vivendo uma época em que o povo está vendendo vento, e eu estou vendo muita gente comprando vento. Outro dia tinha um pastor ensinando como a igreja dele, como crescer uma grande igreja. Eu fui lá, a igreja dentro tinha 100 pessoas. Para eu vender alguma coisa, primeiro eu preciso viver. Eu não posso dar conselho para os outros que não funcionam para mim. Os escribas falaram: é Belém. Os profetas disseram: o Senhor vai arrebatar Elias. Só falaram, mas não tiveram atitude. Não é sobre o que eu falo, é sobre as atitudes que eu tenho. Não é sobre o que você fala, é sobre as suas atitudes. Não basta falar: Jesus está voltando, se você não está preparado para a vinda dele. Não basta falar: estamos na iminência de uma guerra, de uma grande guerra mundial, e já está tudo acontecendo, gente. Já está tudo acontecendo. Não precisa ser profeta, nem conhecer de geopolítica para saber que nós estamos às margens de uma crise mundial, de uma guerra. Mas o que adianta eu falar se eu não estou preparando? O que adianta você falar: ah, fulano vai morrer, e será que ele vai ser salvo? Se você mesmo não se prepara, se você mesmo não desenvolve a sua salvação, como a Bíblia diz: desenvolvei a vossa salvação. Se você não teme, se você não ora, se você não busca, sabe, você participa de uma igreja que te dá tantas oportunidades de você crescer. Inclusive sobre o evento de sábado agora, dos homens orando, não é só sobre os homens não, você também, viu, mulher? Ah, pastor, eu não tenho marido, e não tenho noivo que vai para a montanha, e não tenho nem filho, então vai sozinha. Porque lá nós vamos ter homens, mulheres e crianças lá orando. Você tem oportunidade o tempo todo. Bom, Elias saiu de Gilgal, foi para Betel, saiu de Betel, foi para Jericó, saiu de Jericó, foi para o Jordão, para ensinar para mim e para você, que se você quer crescer, movimente-se, movimente-se. O crescimento de vocês espiritual depende muito de mim. Você sabia disso? Porque quando eu cresço, vocês crescem. Quem está entendendo? Quando esse púlpito melhora, vou falar de mim. Quando esse púlpito melhora, vocês melhoram. Quando esse púlpito cresce, vocês crescem. É assim a vida. Quando os professores se capacitam, os alunos são melhor capacitados. Quando líderes melhoram, as pessoas melhoram. Então Elias está nos mostrando que a vida é um intenso movimento. Vida cristã não é vida estática. Vida cristã é vida de movimento. Não basta você aceitar, receber Jesus e depois ser batizado. Eu não estou falando sobre salvação, eu estou falando sobre crescimento espiritual. É sobre você desenvolver a sua fé, é sobre você crescer na fé. Vocês estão vendo esses meninos aqui, o exemplo deles. Uns começaram lá, desenvolveram a fé como líder, o outro também agora já está indo para a Europa. E tudo porque se movimentaram. Vida cristã é movimento. Quando a Bíblia fala no Salmo 23, observe que lá é um intenso movimento. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, é movimento. Guia-me às águas tranquilas, é movimento. Refrigera minha alma, é movimento.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é movimento. Preparas uma mesa perante os meus inimigos, é movimento. Mostrando que vida cristã é movimento. Porque se você não movimenta na sua vida cristã, você corre o risco de se transformar numa pessoa religiosa. Em Jerusalém nasceu um avivamento. Mas quando você entregou sua vida para Cristo, houve um avivamento. Você entregou sua vida para Jesus, você largou tudo. Você falou, não, minha vida é Cristo, o viver é Cristo, eu vou viver para Cristo, eu vou me batizar. Ali houve um avivamento. Mas quando você para e não faz mais nada, você transforma o avivamento em um monumento. E o que é monumento? História. É um trem, museu, está lá, um monumento. Eu e você precisamos nos despertar, buscar a Deus, ter experiência com Deus, consagrar-se a Deus, buscar a face do Senhor. É preciso fazer isso, é preciso se movimentar. Mês de outubro agora, mês de novembro, nós peguei toda a equipe nossa de pastores, convidei-os de fora e vamos para São Paulo participar de uma capacitação. Vamos melhorar, vamos conhecer, vamos aprender mais, vamos nos edificar, vamos ouvir o que o Hernandes Dias Lopes tem para nos ensinar, o que o Cláudio Duarte tem para nos ensinar, vamos ouvir o que o Luciano Subirá tem para nos ensinar. E nós sentamos lá e participamos, anotamos, ouvimos, saímos daqui, fomos para São Paulo, movimento. Na sua área, na sua vida profissional, se você não se movimenta, você fica para trás. E quem se movimenta em direção à excelência, esse não tem concorrente. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe concorrência para excelência. Eu vou repetir, não existe concorrência para excelência. Agora eu estou falando da sua vida material. Não existe concorrência para excelência. As pessoas que estão em plena concorrência, matando um ao outro, é porque eles não vivem em excelência. Porque a excelência, ela está no topo. E são poucos os que querem chegar lá. Eu digo querem, porque existe uma logística para se chegar lá. Existe um tempo de abrir mão de coisas, de negar a si mesmo, de sacrificar, de se esforçar, de se assentar, de passar horas às vezes na frente de um computador, não em rede social, mas fazendo um curso, de se debruçar sobre livros e estudar e anotar, e estudar e anotar. Você acha que, eu estava falando com o Felipe ali agora há pouco, eu falei, Felipe, você acha que eu não me capacito? Nesse momento da minha vida eu estou com 3 cursos comprados, estou fazendo 2 simultaneamente e um outro me esperando, lendo o tempo todo. A gente precisa se capacitar, porque se a gente não se capacita, a gente vira monumento. O que era avivamento se torna um monumento. Então Elias sai de Gilgal, vai para Betel, sai de Betel, vai para Jericó, sai de Jericó, vai para Jordão, porque ele entende que é movimento, e Eliseu precisa fazer esse movimento com ele, se movimentar na fé. E quando eles chegam lá no Jordão, Elias então faz uma pergunta para ele: o que você quer que eu faça com você? E Eliseu responde: eu quero porção dobrada da unção, do Espírito que está sobre você. E Elias responde: dura coisa me pedistes, mas se você me vir quando eu for levado, assim se fará. Se você não me vir, assim não se fará. Interessante, porque Elias estava cansado de saber o que Eliseu queria, mas ele mesmo assim ainda pergunta: o que você quer que eu faça? Como Jesus também estava cansado de saber o que Bartimeu queria. Bartimeu, cego, mas mesmo assim Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? E o Bartimeu responde: eu quero ver. E por que Jesus faz perguntas para nós, sabendo que nós já sabemos, sendo que ele já sabe a resposta? Quando Deus pergunta para Adão lá no Éden: Adão, onde estás? Deus sabia onde é que ele estava? Sim ou não? Mas então, se Deus sabia onde Adão estava, então por que Deus pergunta para Adão aonde ele estava? Para que o Adão soubesse aonde ele, Adão, estava. Porque muitas vezes nós não sabemos aonde nós estamos. E por que Deus pergunta: o que queres que eu te faça? Se ele sabe que eu quero que faça. Porque muitas vezes eu e você
não sabemos o que de fato nós queremos. Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus sem ter certeza que nós queremos aquilo. E aí eu me lembro quando eu era criança e eu ia na venda, na minha época era venda, né? Fazer compra com o meu pai. E aí chegava lá na venda, não era o supermercado que tem aquele monte de coisa, não. Aí era um balcão, um vidro na frente, e ali naquele vidro tinha um pé de moleque. Tinha ali um suspiro. Tinha ali, não sei se é Maria Mole, você lembra desse negócio aí? Tinha lá e tinha umas balas. E na minha época tinha hoje é o wafer, né? Na minha época era Lanches Mirabel. Era o meu sonho. E aí chegava lá, meu pai falava assim, o que você quer? Eu falava, pai, eu quero um pé de moleque. Aí eu, arruma um pé de moleque para o menino aqui. Não, pai, eu decidi aqui, eu vou querer um suspiro. É suspiro ou pé de moleque? É suspiro. Então traz um suspiro para o menino. Não, pai, eu queria um picolé. Você não quer nada. Você não sabe o que você quer, você não vai ganhar nada. E eu não ganhava nada. Porque eu queria muita coisa, ao mesmo tempo eu não queria nada. E assim somos nós. Deus te pergunta o que queres que eu te faça, para que não porque Ele não saiba, mas para que você saiba, para que você tenha convicção, para que você tenha certeza, para que você busque com foco, com alinhamento, com assertividade, para que você mire e diga, é para lá que eu estou indo, Deus. E quando você mira e diz, é para lá que eu estou indo, e você tem foco, as coisas começam a conspirar, para que tudo aconteça, o que aconteceu com vocês aqui hoje nesse altar. Porque existe foco daquilo que eu quero. Mas Elias diz uma coisa muito maluca. E aí eu vou encerrar com essa coisa maluca que ele fala. Ele vira para Eliseu e diz assim, tudo bem, se você me ver quando eu for tomado, assim se fará. Se não ver, assim não se fará. Mas como assim, Eliseu? Como que eu não vou ver se vai descer carruagens de fogo do céu? Porque foi isso que aconteceu, o texto vai dizer. Carruagens de fogo e veio um redemoinho. Como que eu vou perder um momento épico desse? Um momento histórico desse? Como que eu vou perder isso? É simples. Eliseu disse, se me vir quando eu for tomado de ti, assim se fará. Se não vir, assim não se fará. Por que Elias fala isso? Porque, na verdade, o redemoinho é atraente. A carruagem de fogo é atraente. O fogaréu é atraente. Mas às vezes nós nos distraímos com o poder de Deus em relação à presença de Deus. Tem muita gente que busca o poder de Deus, quer o poder de Deus, o poder para curar, o poder para libertar, o poder para prosperar, o poder para transformar, o poder para romper, o poder para casar, o poder para se manter casado, o poder para ter filho, o poder... Busca o poder, que é o fogo, a carruagem de fogo, e não esquece de quem é o dono do poder, e se esquece de quem é o dono do poder, que é o Senhor. Eu me distraio quando eu busco o poder, e eu não busco a presença. Eu e você precisamos buscar a presença de Deus. Porque a presença de Deus é que nos sustenta, é que nos mantém. Se a carruagem de fogo vier, opa, obrigado, Senhor, por esse espetáculo. Mas se ela não vier, a tua presença me basta. As palavras de Moisés últimas foram, Senhor, não nos faça subir deste lugar sem a tua presença. Hoje é o primeiro dia do mês de dezembro. Que a sua oração seja, não me faça mover nesse mês sem a tua presença. Vamos nos colocar em pé nesse momento.